pessoal, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos à nossa aula aberta do curso de Análise de Dados com Python. A gente vai falar sobre gráficos interativos no Python, desvendando os preços da gasolina. Eu sou a Thaís, eu sou uma pessoa branca de pele clara, eu tenho cabelo curto que está preso, eu tenho a mecha da minha franja é parcialmente pintada de laranja e loiro, eu não sei exatamente que cor tá agora. Eu uso um óculos redondo de armação metálica, mais ou menos cor-de-rosa. O meu fundo tá borrado e eu tô com uma camiseta preta. Olá, eu sou a Marina, eu sou instrutora na BD do Junto com a Thaís. Eu sou uma mulher branca, de rosto redondo e cabelo ruivo bem desbotado, na altura do ombro, um pouquinho abaixo do ombro. Tô com uma camiseta azul, bem azulzona, azul royal. Tô com um óculos de armação acrílica de cor vermelha. O meu fundo tá embaçado, mas dá para ver que tem um mural e uma estante. E sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai apresentar o curso, então, né? Como essa é uma aula aberta do curso de análise de dados com Python, a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem no curso para vocês ficarem com interesse de ir lá e participar depois. Falar, olha, que gráficos legais que a gente aprendeu aqui, eu quero fazer a mesma coisa de outras formas. A gente vai fazer uma análise, então, a evolução do preço da gasolina ao longo do tempo. Falar um pouquinho sobre por que abordar esse tema, sobre os dados da ANP e o dado da ANP na base dos dados. Revisar um pouquinho quais são algumas das boas práticas de visualização de dados. E vamos colocar a mão na massa construindo uma série temporal dos preços da gasolina com o plotting. E sobre o que é o curso de análise de dados com Python? Então, ele oferece uma introdução abrangente ao uso de Python e da base dos dados. Então, a BT tem um pacote em Python. Então, ao invés de você acessar, se você já é um usuário, né, da base dos dados, ao invés de ir no Google Cloud, você pode baixar os seus dados diretamente do seu ambiente de trabalho, né? Então, um notebook, o Google Colab, com um pacote de Python da BD. E a gente vai no curso, então, como ele é um curso que contempla iniciantes, a gente vai desde o comecinho, né? Então, alguns fundamentos de programação e de lógica, até um passo a passo de como realizar um projeto de análise de dados completo. No módulo 1, a gente aborda coisas iniciais sobre o Python, né? Então, setup e configurações. A gente usa principalmente o ambiente do Google Colab, mas a gente também apresenta outras formas de se trabalhar com Python. No módulo 2, a gente fala sobre princípios de lógica, variáveis, funções e condições, e sobre estrutura de dados e laços de repetição. Nesse módulo, a gente já coloca um pouquinho a mão na massa, então vocês já vão programar um pouquinho acompanhados, né, com as aulas. No módulo 3, a gente volta um pouquinho na parte de conceitos, então, sobre o que é uma análise de dados, né, como organizar, um pouco de conceitos básicos de estatísticas que são muito úteis para a análise de dados como um todo, então, medidas de tendência central, dispersão e correlação, e formas de visualizar esses padrões dos dados, né? Então, as formas de distribuições, histogramas e boxplot, as formas de visuais de entender um pouco isso. No módulo 4, a gente fala sobre as bibliotecas, as principais bibliotecas para usar com Python, que é o NumPy e o Pandas, 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 Pandas. Então, a gente fala bastante sobre o Pandas, que é o que ajuda bastante a conduzir boa parte do processo de análise de dados. Mas a gente também fala do pacote da BD no módulo 5, e no módulo 6 a gente já começa a ir para a parte de visualização. Então, princípios básicos de visualização de dados. Então, desde os conceitos, né, o que é uma visualização de dados boa, como que você pode passar a sua mensagem e com uma boa visualização de dados, e como fazer isso na prática com Python. Então, principalmente com o Matplotlib e o Seaborn. E no módulo 7, a gente fala sobre um projeto de análise de dados, né? Então, como organizar para cada objetivo, e a gente fala um pouquinho sobre o modelo de regressão linear. Inclusive, se vocês quiserem um curso ou quiserem mais conteúdo sobre é, modelos, modelagem com Python, deixe nos comentários para colocar bastante pressão,
a gente montar um curso desse, que ia ser bem legal, inclusive com alguma aula aberta dessas também. E também tem um opcional de uma entrega de um projeto final, que vai ser um projeto que vai ser avaliado pela gente, né, com bastante atenção, bastante carinho, para vocês praticarem ainda mais Python e análise de dados. A análise, a gente vai falar sobre a evolução do preço da gasolina ao longo do tempo. E primeiro a gente vai ver de por que é importante, né? Por que é legal avaliar o preço da gasolina. A gente usa os dados da ANP ao longo das aulas como um estudo de caso, né? Um material que estava disponível porque a gente tem alguma preferência para usar dados reais nas aulas, né? Então, em vez de dados simulados, dados prontos, a gente optou por usar dados da vida real porque simula bem, né, as situações que a gente vai enfrentar. Então, testar a qualidade de dados, ajustar uma coisa ou outra, de transformar. Então, a gente optou por isso e os dados da RP estavam lá, eles são muito bons, e a gente usou eles, mas também tem várias coisas legais, né, sobre esse tópico. Então, o preço da gasolina, ele afeta diretamente o orçamento das famílias e o custo de transporte no Brasil. Então, entender a sua evolução ajuda a planejar os gastos. Os preços, eles se refletem em flutuações em fatores macroeconômicos, como inflação, taxas de câmbio e os preços do petróleo. Avaliar a evolução também pode trazer insights sobre o impacto de políticas públicas, subsídios ou mudanças regulatórias. Inclusive, tem um artigo bem legal no Nexo sobre isso. Eu vou deixar a referência nos slides para vocês depois, que em algum momento eles fazem, né, uma linha do tempo com os preços da gasolina e contrastam com as políticas de subsídio de 2002 até mais ou menos 2014, 15, e dá para ver muito bem o impacto sobre isso, né? Então, os gráficos ajudam muito com isso, a enxergar esses padrões, né? De forma direta. A análise histórica, ela também pode ajudar a justificar a busca por combustíveis alternativos e investimentos em transporte sustentável. Além dessa conexão global, né? Então, o preço da gasolina, ele também é influenciado por coisas que estão acontecendo nos países produtores. Então, situações de conflito podem afetar o preço da gasolina. E por que utilizar o Plotly para fazer isso, né? Então, o Plotly dá a opção de gráficos interativos e eles ajudam a identificar essas tendências. E aqui eu deixo a Mari falar um pouquinho sobre o Plotly, porque ela é a pessoa mais apaixonada por ele que eu conheço. Eu vou. Eu não vou negar, eu gosto muito do plot. Hum, Não me levem a mal, amantes do Matplotlib, que o Matplotlib é maravilhoso, você faz absolutamente tudo nele. Se você quiser fazer cafezinho, você faz cafezinho nele. Mas o Plotly é muito gostoso de usar. Ele tem. Você vai ter dois módulos dentro dele que facilitam muito a vida, né? Então você tem o Plotly Express, que é o que a gente vai ver hoje, e tem o Graphic Objects, que é um nível um pouquinho mais perto do centro, que fica mais fácil de você fazer mudanças em absolutamente tudo, assim como você faz no Matplotlib, mas você tem a vantagem de ter um gráfico interativo no final. Um gráfico interativo feito em JavaScript, sem você encostar no JavaScript. Então, isso é maravilhoso. Ele é código aberto e gratuito, assim como é um Matplotlib. E ser código aberto é muito bacana, porque você entende, você pode ir atrás do código e entender a mágica que está acontecendo ali. É, é maravilhoso, o resultado fica muito bom e ele pode ser muito, muito útil quando você estiver fazendo um dashboard, por exemplo. Ao invés de você colocar gráficos estáticos, colocar gráficos que você pode dar zoom, que você pode escolher um pedaço para ver, escolher uma série só para destacar e tirar as outras séries. Essas coisas fazem muita diferença na hora que você está fazendo um gráfico para um dashboard. Então, eu recomendo muito que vocês tenham pelo menos, não que precisa ser especialista, mas ter ali na manga de ferramentas que você sabe usar, assim, ter o plot ali na manga vale muito a pena. Vou imaginar ter aquele gráfico de dispersão com
um ou outro outlier, você consegue clicar em cima e saber na hora quem eles são. É muito útil. Exato. Agora, os dados sobre combustíveis no Brasil. Então, existem diversas fontes que fazem levantamento dos preços de combustíveis. Eu listei algumas delas aqui, além da própria Petrobras, que ela disponibiliza a tabela de preços praticada, né? Então, acho que nossa, se eu não me engano, era valor por real por metro cúbico, alguma coisa assim, eu não entendi muito bem, mas ela disponibiliza essa tabela de preços. Então, você pode criar estimativas, né, do preço final, entender a composição do preço da gasolina ao consumidor com isso. Mas também tem outros institutos que fazem pesquisas nos estabelecimentos, né? Então, nos locais de venda de combustíveis, eles fazem esse levantamento de preços e disponibilizam para a gente. Então, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, né, a ANP, ela é uma dessas que faz isso de forma bastante consistente e padronizada, né? Então, está vinculado ao Ministério de Minas e Energia e ele faz esse levantamento mensal em todos os municípios do Brasil. Então, ele tem uma série histórica bem generosa também. Eu deixei o link para vocês acessarem na BD e dá para consultar bastante coisa. Então, pela ANP, é uma fonte muito boa. Mas tem outros que fazem isso, né? Então, alguns PROCONs fazem isso. Eu deixei o exemplo do PROCON de São Paulo, que também faz essa pesquisa nos estabelecimentos, né? Então, nos postos de gasolina e outros locais de venda de combustível. O IBGE também, né? Então, as pesquisas da PNAD, as pesquisas sobre PCA, sobre... Ai, gente, eu esqueci qual que é outro. É IRPC, é o Índice de Preço ao Consumidor, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, o IBGE também, né? A PNAD faz isso com as pesquisas, né? Então, o IPCA, o INPC, e você consegue ter mais ou menos uma estimativa com os índices de preço ao consumidor, de como está o preço dos combustíveis. E eu deixei também aqui o link da tabela de preços da Petrobras. Então, os dados da ANP, tá aqui o link para vocês acessarem a fonte original. Ela tá organizada, tá bastante bem organizada, né? Então, tem as categorias, então tem os combustíveis automotivos, e aqui tá etanol, gasolina aditivada, mas também tem outras categorias, como GLP, por exemplo. Todos listados aqui de semestre a semestre. Mas quando você baixa os dados, você tem a informação é, separada mensal, né? Então você tem a data de coleta bem certinho. Você consegue ver. Então tá aqui, tem as informações sobre a legislação, de por que eles estão fazendo isso. E é isso. Esse é o site da ANP. Mas também tem a alternativa de ver esses dados na base dos dados. E é aqui que a gente entra com a mágica na base dos dados, né? Então, a base dos dados é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e open source que atua para universalizar o acesso a dados de qualidade. Isso é feito através da criação de ferramentas inovadoras, da produção e difusão do conhecimento e da promoção de uma cultura de transparência e dados abertos. As tabelas tratadas é parte de um esforço de padronização que é feito pela equipe, né, de dados da BD. E os dados, né, originais, eles não são modificados, eles são só colocados nesse padrãozinho. Então, colunas que têm nomes diversos em diversas instituições ficam com o nome padronizado, né? Então, se vocês quiserem fuçar no site, tem um manual de estilo que explica certinho como isso é feito. E a BD possui, para a maioria dos conteúdos, os mesmos dados disponibilizados pela ANP, porém centralizados em tabelas com abrangência espacial e temporal, que é a mesma da fonte original. Só que em vez de você baixar as diversas, então imagina que você quer fazer uma série histórica longa, né, cobrindo diversos anos. Em vez de você ir no site da ANP e baixar link por link, né, então baixar o primeiro semestre de 2024, o segundo semestre de 2023, o primeiro semestre de 2023, e ficar juntando diversos arquivos CSV, né, ou de outro formato, algumas agências públicas colocam em formatos obscuros ou misteriosos. Então, em vez de você ter esses diversos arquivos e depois ter que juntar tudo, vai para a BD, já está tudo lá
já está tudo junto, bonitinho, você só precisa de uma consulta em SQL para acessar essas informações, fazer os seus filtros personalizados. Então, filtro por estado, filtro por município, filtro por período de cobertura temporal, tudo de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Isso também facilita o cruzamento e a sumarização de informações. Então, você tem informação de município e, pô, seria legal cruzar o preço da gasolina com o IDH do município. Tem uma base de dados no Data Lake que tem informação de IDH do município. Você consegue trazer logo essa informação para sua tabela e fazer uma análise bem legal com isso. Eu trouxe aqui a imagem, né, de como os dados da ANP estão lá no site da BD. Então, aqui tem a logozinha, né, tem a informação que é uma tabela sobre, que é um conjunto de dados sobre preço de combustíveis, tem uma descrição. As tabelas tratadas, elas ficam aqui do lado esquerdo, e as informações sobre a tabela selecionada ficam aqui no meio. Então, no caso da ANP, só tem uma tabela tratada, né, alguns conjuntos de dados. Então, os dados abertos da Câmara, a RAIS, elas têm diversas tabelas, então, conforme você for clicando na tabela do lado esquerdo, as informações sobre ela aparecem ali no meio. Então, a cobertura temporal desde 2004 até 2024, de atualização mensal, né? Então, na verdade, eu vi ali, ela é atualizada toda semana, né, pela BD. E aí, só, passar o slide. E aqui, como eu mostrei, esse ladinho aqui ficam as listas das tabelas. No caso da NP, só tem uma, mas para outros conjuntos de dados vão ter mais. E aqui embaixo, se vocês descerem mais um pouquinho, você já tem informação de quais colunas, quais variáveis tem nessa tabela. Então, essa é uma tabela que tem, pelo menos, a informação de ano, a sigla UF, o ID do município, o bairro de revenda, o CEP da revenda, além de outras informações. Então, você já tem tudo aqui. Você não precisa baixar nada sobre a tabela para saber que informação tem nela. Isso é bastante útil também. Tem uma pequena descrição que diz o que está em cada campo, né? Então, por exemplo, o bairro revenda pode ser uma informação que parece que não faz muito sentido, mas tem uma descrição, né? O nome do bairro, a revenda pesquisada. Então, a BD, ela não exime a gente da responsabilidade de conhecer a fonte, né? Então, para trabalhar bem ainda, para trabalhar bastante suave, é muito importante você sempre saber um pouquinho sobre a fonte, então entender a documentação, a metodologia. O trabalho da ABD, ela não tira esse trabalho de você, mas a parte de coleta está muito mais facilitada com a base dos dados. Então, só mais um pouquinho sobre as vantagens da ABD, né? Então, não precisa baixar diferentes arquivos CSV para uma análise. Além do ID município, tem diversas outras colunas identificadoras, né? Que ajudam a cruzar com outros conjuntos de dados do Data Lake, além da atualização semanal dos dados. Então, agora eu vou falar um pouquinho das boas práticas de visualização de dados. Aqui ficou bastante com carinha de... Para quem já é aluno do curso, né? Ficou como uma carinha de revisão, mas para quem chegou agora, é um conteúdo novo. Inclusive, a gente está falando justamente sobre o plot, né? Porque é uma biblioteca que a gente não cobre durante o curso. Para quem está fazendo o curso, pode vir para cá e ter um conteúdo novo e interessante, mas para quem ainda não está fazendo o curso, pode se matricular, né, depois, quem sabe, e aí aprender lá as outras bibliotecas fundamentais, né? Então, o Matplotlib e o Seaborn, como a Mari comentou. Então, aqui, para quem já é aluno, fica essa revisão. Para quem não é, bora lá falar sobre os princípios da visualização de dados. Então, é basicamente, conheça o seu público, não complique, use o gráfico mais adequado para os seus dados e para a mensagem que você quer passar ou para a pergunta que você quer responder. Seja acessível, tanto do ponto de vista do conteúdo, como para abranger os diversos públicos possíveis. Então, pessoas com baixa visão, pessoas com outras dificuldades, para que elas possam entender o que você quer falar. Destaque o mais importante e
principalmente respeite os dados, né? Não extrapole a informação que você quer passar para tentar provar alguma coisa que não é apoiada na realidade. Você quer acrescentar alguma coisa, Mari? Agora, sobre informação, né? Vamos considerar os diversos tipos de dados a serem representados. Então, tipos diferentes de variáveis pedem visualizações diferentes. Então, com uma variável nominal, eu não consigo fazer um gráfico de dispersão, né? Ou então, com uma variável nominal que eu tenho diversas categorias, não fica tão legal apresentar essa informação no gráfico de pizza, por exemplo. Seria mais interessante um gráfico de barras, que vem com essa ideia de que os tipos diferentes de variável pedem visualizações diferentes. Também é importante verificar a qualidade e a quantidade dos dados. Então, não adianta pegar os dados brutos de algum lugar e querer fazer visualizações, sendo que você não pré-processou os dados antes, né? Checou se tinham valores faltantes, se tinha valores inconsistentes. Então, é importante essa etapa de pré-processamento dos dados e tratamento. A gente não vai cobrir essa parte na aula, mas é importante que vocês saibam que isso é parte do processo de visualização de dados. Aceitar que, às vezes, nenhuma visualização é melhor que uma visualização com pouca informação. Isso também é parte desse trabalho, né? Então, quando a gente fala no curso, a gente fala bastante sobre isso. A visualização de dados, ela auxilia em diversos processos, diversas etapas da sua análise de dados. Então, desde você fazer aquela exploração inicial, né, de conhecer a distribuição dos dados, se você for fazer modelo, usar a visualização de dados para auxiliar nesse processo também. Mas tem uma etapa que você fala, não, agora esse gráfico, isso que eu vou fazer é uma coisa que eu vou mostrar no meu projeto, uma coisa que eu vou mostrar na minha apresentação. Isso vai para um público mais amplo, não vai ficar só para eu entender a distribuição dos dados, né, que não é o processo de pesquisa. E nessa etapa, a gente fica tão frustrado porque você já fez tantos gráficos, né, no seu notebook, que você fala, eu quero mostrar todos, né, eu quero, todo o meu trabalho que eu fiz, eu quero, tipo, compartilhar. Mas o processo de visualização de dados também inclui essa parte de você refletir, colocar a mão, respirar um pouco e falar, não, eu não preciso mostrar tudo. Tem coisas que eu posso escrever um parágrafo e vai passar a informação que eu preciso, ou escrever uma frase. E também é sobre isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Mari? Não, você falou Não. muito bem esse pedaço. Eu acho esse pedaço muito importante da, nenhuma visualização às vezes ser melhor, porque a gente gosta. A visualização, ela tá aqui para facilitar, principalmente quando a gente quer comunicar alguma coisa, ela quer facilitar essa comunicação, né? É para a pessoa pegar rápido um conceito, uma tendência, uma informação. Se ele não vai fazer isso, se você vai olhar para aquilo e vai demorar para entender ou qualquer coisa esquisita assim, não vale a pena, né? Pode ser bonito, mas só ser bonito não é suficiente. Agora um pouquinho sobre um passo a passo. Então, acho que a primeira coisa, né? Então, pensando nessa visualização que você vai compartilhar com as pessoas, é definir o objetivo da visualização. Então, pensar numa pergunta-chave muitas vezes pode ser útil. O que você quer comunicar? Ou o que você quer responder com o gráfico? Então, aqui eu coloquei algumas opções que têm mais ou menos a ver com o que a gente vai falar depois, né? Então, você quer mostrar a evolução dos preços da gasolina ao longo dos anos? Então, se a evolução, uma das melhores opções para isso é o gráfico de linhas, o gráfico de barras. Talvez outros tipos de visualização não passem tanto essa ideia, né? De tipo passagem no tempo de algo. Eu quero comparar os preços entre diferentes estados ou distribuidoras. Será que esse é o meu objetivo? Ou identificar padrões ou tendências em dados históricos? Então, o primeiro passo é pensar nisso que eu quero mostrar. Mas também faz parte conhecer os seus dados, né? Então, vem bastante daquilo que a gente falou sobre o processamento ou tratamento de dados antes da visualização. Então, ver se tem dados inconsistentes, muitos valores nulos, valores faltantes, se tem dados que estão mal rotulados. Tentar entender isso antes de ir para a visualização. Depois, né, escolher o tipo de visualização baseado no seu objetivo, que você definiu no primeiro passo, e nas variáveis. Aqui,
esse é um passo a passo que parece linear, mas ele é bastante interativo, né? Então, às vezes você chegou numa parte, descobriu que não era bem aquilo que você queria, aí você tem que voltar, você viu que não dá certo aquela visualização que você tinha em mente, aí você ajusta seu objetivo para se enquadrar com os dados que você tem, faz parte. Então, esse é um guia que ele não necessariamente é linear na execução. Também faz parte planejar o layout e os demais elementos. Então, lembrando sempre de ser acessível tanto na escolha das fontes, do seu gráfico, das cores e dos contrastes. Então, as cores e os contrastes, elas têm um papel fundamental na acessibilidade do seu gráfico, e às vezes é um esforço muito pequeno para você ganhar um alcance maior da sua mensagem. Por fim, né, destacar o que é mais importante. Então, um gráfico com muita informação, né, que tem bastante coisa, então muitas categorias, muitos rótulos na legenda. Às vezes ele parece ser um gráfico bom, né? Porque ele tem bastante informação, mas por ele ter bastante informação, ele pode ter o efeito inverso, né? Então as pessoas ficarem perdidas, né, naquele gráfico. Então, destacar o que é mais importante também é a parte do processo. Às vezes os outros destaques você pode trazer no texto, ou você pode trazer em outro gráfico. Então, ter isso em mente é importante. É, Pedir feedback ajuda bastante também. Então, você fez o seu gráfico, mostra para um colega, mostra para um amigo, ver se a pessoa está entendendo, se ela conseguiu perceber qual que é a sua mensagem, né? É bastante importante também, né? Compartilhar em grupos, né? Nas comunidades do Discord, falar, oi, galera, o que vocês acham desse gráfico? O que vocês entenderam? Pode ajudar bastante também. E, por fim, apresentar o seu gráfico com um contexto devido. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa parte na massa, né? Então, a série temporal dos preços da gasolina com plot. Agora a gente vai cobrir 2024, principalmente comparar o preço da gasolina entre São Paulo e Acre durante 2024. Mas como vocês viram, a BD ela tem os dados desde 2004. Então, se vocês quiserem aí em casa expandirem a série temporal, vocês estão mais do que bem-vindos a fazer isso. Inclusive, se vocês quiserem, compartilha com a gente depois no LinkedIn, no Medium. É sempre muito bom ver a comunidade usando os dados que a BD tratou. E é isso, a gente também vai fazer um mapa comparativo dos preços da gasolina no Brasil. E tá bem legal, então vamos por colar. Então agora a gente vai pôr a mão na massa, a gente vai abrir o Colab e fazer os gráficos com o plotting. Eu não vou passar muitos detalhes de muitas coisas aqui, mas a gente vai fazer uma breve, mas muito breve mesmo, manipulação nos dados, manipulação do jeito correto, tá? Não manipulação da forma pejorativa. A gente vai tratar os dados muito rapidamente, mas a gente vai pegar então os dados da BD, mexer nesses dados para poder plotar, tá? E vai fazer essa linha do tempo, né, de 2024. Eu peguei só 2024, podia ter feito mais meses, mais tempo, mas quis pegar só 2024 aqui pra gente, tá? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é usar a BD, né? Usar o pacote da BD, acessar o Data Lake da BD, as tabelas tratadas da ANP, né, para poder pegar os dados. Para isso, eu preciso instalar o pacote da BD, porque ele não é um pacote já pré-instalado no computador da Google, né, que é o que a gente está usando. Quando a gente usa o Colab, a gente está usando o computador da Google através dessa interface. Então, eu vou instalar. Opa! Então, daqui é da BD, só para ter esse títulozinho aqui. E aí aqui a gente vai instalar o pacote da BD. Tá? Vou instalar com o pip, né? Então, quando eu coloco essa exclamação, eu estou falando que é para rodar no computador, então é para rodar no, não no Python, mas direto no computador, né? Install base
dados. A gente vai instalar uma versão específica, tá? Que é o 2.0.0 B16. E eu vou colocar um traço Q aqui para não vir toda aquele, aquele, como que é o nome? Aquelas respostas que vem linha a linha falando de cada coisa que instalou, né? Ele só vai me falar, instalou esse pacote e tá tudo certo, né? O Q de quiet. Ah, inclusive a gente pode deixar um tutorial, a gente vai deixar um tutorial bem rapidinho sobre como acessar o Colab pela primeira vez. A gente não vai falar muito sobre isso aqui agora. E também um Sim. tutorial que já tem no site da BD sobre como começar os dados. Então a gente já tem esse material pronto, né? E a gente vai partir desse ponto em diante. Então aqui eu vou fazer o import do Pandas e da base dos dados. E a gente vai fazer uma consulta. A consulta que a gente vai fazer é a seguinte: vou trazer aqui, a gente vai pegar a sigla UF, a data de coleta e o preço de venda da tabela microdados do dataset BR ANP Preços Combustíveis, que está no Data Lake Base dos Dados. A gente vai ter as seguintes condições: o ano tem que ser 2024, a sigla UF tem que ser AC ou SP, e o produto tem que ser gasolina, tá? Então a gente está pegando especificamente para gasolina. É, eu vou usar então o módulo Read SQL, né? Então tem essa funçãozinha no pacote da BD que você coloca no primeiro, você abre parênteses, a primeira coisa que ele recebe é a query, né? É o texto da query, o texto da consulta, e depois você vai colocar o Billing Project ID, que é o seu projeto dentro do console do Google, para ele saber como cobrar, né? Eu digo cobrar entre aspas, porque na verdade ele está fazendo ele não vai cobrar necessariamente, a não ser que você passe o 1 tera que você tem para usar gratuito, mas ele tem que ter um controle do quanto você está fazendo de transporte de dado de um lugar para o outro, né? Então, você vincula ele a um projeto. Como a Thaís disse, existe já um tutorial da BD de como criar esse projeto, como usar o BigQuery. Então, a gente vai linkar tudo isso para vocês terem acesso e saberem como fazer isso e criar esse projeto que vai vir aqui nessa, esse parâmetro de entrada da função. Você precisa liberar associando, né, a sua conta Google, e aí ele vai rodar. Então, a gente tem aqui o DF, o Data Frame, que tem a sigla UF, a data da coleta, o preço venda, ele veio com 63.858 linhas, tá? Beleza, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer aquele pequeno tratamento que eu falei, né? Que é a média mensal dos valores, dos preços, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, repara aqui que eu tenho essa data coleta, né? Eu quero extrair o mês da data da coleta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar, garantir que essa coluna data coleta, ela tá como uma coluna do tipo date time. Então, eu vou fazer PD, show date time, delante, data, tá,
Beleza. Agora eu garanti que ela tá com o date time, então agora eu vou criar uma coluna chamada mês, que é um mês daqui desse data coleta. Então agora a gente tem uma coluna a mais, que é essa coluna mês, certo? Então a gente pode criar agora uma tabela preços, um data frame preços, que é esse data frame DF agrupado por sigla UF, né? Eu quero agrupar, eu quero saber qual é a média do preço para cada UF em cada mês, tá? Tem algumas coisas que a gente poderia fazer para refinar essa análise. Então, quando coletou os dados, pegar, sei lá, bairros específicos, ver não só média, mas ver desvio padrão também, né? Então, colocar o dado com a incerteza dele ali para saber qual é a variação dentro do espaço no Acre e no estado de São Paulo, né? Tem várias coisas que dá para fazer para refinar a análise. A gente está fazendo o mais simples aqui, que é a média do preço da gasolina no Acre por mês e a média do preço da gasolina em São Paulo por mês. Tá? Então, eu vou fazer aqui um agrupamento. Vou agrupar pela sigla UF e pelo mês. Opa, estou fechando aqui. Vou escolher a coluna preço-venda, que é a coluna que me interessa. Vou pegar a média e já vou dar um reset index para não vir com o mês como índice nesse data frame. Então, ele vai vir assim agora. Então, esses são os preços. Eu tenho 23 linhas, 24 linhas, desculpa. Começa do zero, né? Então, tenho 24 linhas, 12 linhas para o Acre, 12 linhas para São Paulo, como era de se esperar, porque a gente tem 12 meses no ano. Então, agora a gente vai fazer o gráfico. Essa parte é a mais curtinha, porque é super prático de fazer gráfico com o Plotly. Então, a gente vai produzir o gráfico com Plotly Express. Eu vou importar o Plotly Express. Plotly. Opa. E aí eu vou fazer. Eu vou falar, bom, a minha figura, ela é um line. Eu vou fazer um gráfico de linhas. Se fosse um gráfico de barras, ia ser um ponto bar. Se fosse um gráfico de dispersão, um ponto scatter, tá? O data frame que a gente está usando é o data frame preços. No eixo X, a gente tem o mês. No eixo Y, a gente tem o preço de venda. Opa! A cor. Opa, color. As cores, ou seja, as séries. E eu vou separar as cores das séries, tá? Esse color é como que eu vou separar? Quais são as séries? Sigla UF, eu vou ter uma série para cada um, para cada sigla UF, e eu vou fazer um Figplot Show. E é isso. Pronto, acabou. A gente já plotou o gráfico com uma linha de, de código, basicamente. Qual é a graça? A graça é que eu posso vir aqui e pôr o meu mouse em cima de um ponto e ver qual que é a sigla UF desse ponto, qual que é o mês desse ponto, qual que é o preço de venda desse ponto exatamente. Eu consigo ver exatamente o valor de cada ponto, tá? Eu consigo, vamos supor que eu tivesse um gráfico um pouco mais recheado e eu quisesse
dar um zoom numa área específica. Eu consigo dar um zoom numa área específica. Tá, eu quero voltar como tava, é só apertar 2 vezes, ou se eu der o zoom, a gente volta aqui no Auto Scale ou no Reset Access, tá? No cantinho. Tá? Se eu quero baixar a minha figura, eu tenho aqui Download Plot SPNG. Se eu quero focar numa linha só, eu posso clicar que ela aparece ou desaparece. Então, como as duas estavam aparecendo, eu cliquei numa das séries aqui na legenda, ela desapareceu. Então, aqui eu vejo só São Paulo. Ou agora eu vou ver só o Acre, né? Então, é bem interessante isso. E é muito prático para quando você está fazendo análise e quer dar uma fuçadinha, principalmente quando você tem muito dado, fez uma série temporal de, sei lá, 5, 6 anos, vários pontos, e você tem pontos diários, e aí você quer ver um pedacinho, opa, esse pedacinho tá esquisito, deixa eu dar um zoom aqui. Você não faz isso com código, né? Quando você está fazendo Matplotlib, você faz esse zoom, você consegue fazer esse zoom, mas você vai fazer esse zoom ali no código, vai pegar, opa, não, então deixa eu plotar desse pedaço até esse pedaço. Então, você vai lá e corta seus dados e plota. Aqui com um plotly, você só vai no mouse e seleciona a região e é isso. É muito mais prático, né? Então eu realmente sou uma grande defensora do plotly porque é muito, muito, muito mais prático. Vamos só fazer algumas diferenças, algumas edições aqui. A primeira coisa que eu vou fazer de edição é eu quero colocar os marcadores, né? Então, eu vou colocar aqui a opção Markers igual a True. Então, aí vai aparecer os marcadores com o meu gráfico. Então, agora eu vejo pontinho exatamente no mês. É mais fácil para eu colocar meu mouse em cima e ver o valor, né? Não tá ok ainda. Eu não tenho título e meu label tá com preço underline, venda, underscore, venda e mês sem acento. E aqui tá sigla UF, tá tudo esquisito. Então vamos deixar isso mais bonitinho também. Vamos fazer aqui agora. Vou colocar a sigla UF, markers. True. E aí eu vou colocar, opa, deixa eu ver aqui. É, o título, que vai ser valor da gasolina ao longo de 2024, por exemplo, e vou colocar os labels. Então, os labels vão vir num formato de dicionário. Então, o original é a chave e o conteúdo, né, de cada chave é o que é para vir para aparecer na tela. Então, vai vir aqui preço venda. No preço venda, eu quero preço. E vou colocar a unidade, que é em reais. Poderia ser média do preço, tá? É, no lugar de mês, tudo minúsculo e sem acento, vai vir mês com M maiúsculo e com acento. E no lugar de sigla UF, vai vir estado, tá? Bonitinho, legal. Mas repara que ele tá num cinza meio azulado a cor. Eu quero mudar, né? Eu quero mudar, eu quero talvez aumentar um pouquinho a letra. Então, o que que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer um update layout, então eu posso mexer no meu layout, config update o layout, e aí eu vou colocar as informações que eu quero. O que que eu quero? Eu vou fazer um font size igual a 15 e vou fazer um font color igual a black. Mudou para preto e aumentou para 15 agora o tamanho da letra, certo? Então a gente tem essas opções de edição com o update layout. Recomendo que vejam a documentação. Na documentação tem um monte de opção para um monte de coisa, tá? Vamos fazer agora
mudar um pouquinho a estética aqui através dos templates, né? Eu vou colocar aqui, vou até abrir para vocês verem os templates. Mas aqui a gente tem na documentação os templates. Então, aqui, por exemplo, tem o Plotly, o tema Plotly, o tema Plotly White, Plotly Dark, ggplot 2, Seaborn, Simple White e None, tá? Você consegue fazer edição e criar seu próprio template através do, do Plotly usando algumas alguns atributos desse modo Graph Objects do Plotly, lembra que eu falei que você tem o Plotly Express, que ele é mais distante do núcleo e é mais amigável para usar, e o Graph Objects seria a base desse Plotly Express, que ele está mais perto do núcleo do Plotly, então você consegue usar mais e editar mais coisas, né? E ter acesso a mais coisas. Ele vai ser um pouquinho mais complicado de usar, né? Mas você consegue, usando esse módulo, fazer um template do jeitinho que você quer, tá? Mas então vamos mudar o nosso template aqui. Eu vou isso aqui, que a gente já tinha, e só colocar aqui template, ordem, por exemplo. Vou fazer um fig.show, copiar, e pronto. Mudou o nosso gráfico, né? Posso fazer ainda um update layout, mudar a cor de fonte, mudar a fonte, tem coisas que super posso fazer aqui, tá? Basicamente, seria essa a nossa aula. Teria terminado aqui, lindo, maravilhoso. Mas eu decidi mostrar como fazer um mapa. Porque fazer mapa com plot é muito, muito tranquilo também. E então a gente vai fazer um mapinha com a média do valor de gasolina para cada estado, né? Então a gente vai fazer para o ano de 2024. Primeiro a gente vai fazer para um mês só, depois a gente vai fazer por mês. E aí vocês vão ver como o plot é muito maravilhoso, porque a gente vai mudar um negocinho ali e a gente vai ter um negócio para fazer por mês. Então aqui a gente vai fazer. Vamos fazer o mapa. Quatro. Certo. Valor da gasolina em cada estado. Quero mês e por mês. Então, primeiro a gente vai fazer o select. Vou pegar ele aqui já na minha colinha, para não ter que ficar digitando. Mas basicamente a mesma coisa. Só muda que na condição eu não vou pegar só Acre e São Paulo, eu vou deixar vir tudo. Então, eu vou pegar sigla F, data coleta e preço de venda da tabela microdados, do dataset ANP preços combustíveis, do ano for 2024, o produto for gasolina. Tá, então eu vou rodar aqui no Read SQL, coloquei meu select aqui e meu Billing Project ID. Então a gente vai fazer aquele mesmo trabalho de separar um mês, né? Opa, esqueci de criar
a minha coluna mesmo. PDF, data coleta, ponto PT, opa, ponto, mais. Belezinha. Então, a gente vai ter aqui, só para dar uma olhada em como está o DF, a gente tem 230.266 linhas, tá? Então, bastante linha, mas você viu que foi rápido, foi tranquilo, não tem muito o que fazer. A gente tem o mês certinho aqui, a sigla UF, eu vou fazer o mesmo um data frame chamado preço, que é a mesma coisa que a gente fez antes, que é um agrupamento por sigla UF mês, né? Fazendo a média da coluna preço-venda. Então, só para ver aqui, a gente tem o preço em 324 linhas, né? Para cada estado tem um 12 meses. Em cada um desses 12 meses, a gente tem a média do preço-venda. Eu poderia fazer um round aqui para ficar com duas casas decimais só, mas vou deixar assim mesmo, tá? Nosso foco é botar direto o gráfico. Então, eu vou separar aqui só de janeiro, tá? Para fazer a gente fazer o de janeiro primeiro. Então, é preço. Eu vou pegar quando o preço, coluna, mês, for igual. Eu pego só o de janeiro. Agora vem a parte importante. Deixa eu pegar e mostrar um link aqui. Mas eu tive que encontrar na internet, o que foi super fácil. Eu só entrei no Google e procurei Estados Brasileiros GeoJSON. E aí a gente encontra isso daqui. Isso daqui é um conteúdo que está no GitHub de uma pessoa chamada Juliana Macedo. E tem aqui o GeoJSON, que é um formato de arquivo com ordenado com todas as coordenadas para fazer os perímetros dos estados, tá? É, então tem a geometria aqui. E eu tenho aqui um ID colocando o nome do estado que está na sigla do estado. Então tá certinho, a gente consegue comparar com o nosso, com o que a gente tem, que a gente também está usando sigla, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vou copiar aqui, deixa eu te escrever. A gente vai importar essa URL open, que basicamente é um módulo dessa URL lib.request que faz uma requisição no site, abre esse site e pega o conteúdo desse site, tá? E vai importar o JSON, que é um pacote que te possibilita lidar com esse formato de arquivo, que é o formato JSON, tá? Então, a gente vai fazer com esse URL open que a gente importou, a gente vai abrir esse conteúdo aqui, chamar esse conteúdo de response, e eu vou carregar usando o pacote JSON, que é quem vai interpretar esse conteúdo, ele vai interpretar o conteúdo do response e colocar aqui em estados. Tá? Só para mostrar. Estados carrega agora aquele JSON que eu tinha mostrado, tá? É basicamente isso. Aqui é enorme o conteúdo aqui dentro, mas tem esse JSON que carrega ali. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um gráfico que, na verdade, é um mapa, né? A gente chama esse mapa de, e eu tenho muita dificuldade de falar esse nome, já estou avisando, mas vamos lá, é Choropleth. Então, é um mapa coro, aí, ó, viu? Coroplético.
Em inglês é coroplast. Isso. E eu não vou repetir mais isso, tá? Eu falei já, vocês podem cortar esse pedacinho aqui, viralizar. Olha só como a Marina não sabe falar. Porque eu acho é um trava-língua para mim. Mas vamos lá. Então a gente vai fazer um PX, pronto. Coroplast. Isso. E aí, qual que é o data frame que a gente está usando? A gente vai usar o preço janeiro. A gente vai fazer de um mês só. Quem é o JSON que a gente tem? Eu gravei ele como estados. Quais são as localizações? Então, qual que é a localização que vai bater com o ID no GeoJSON? É a sigla F. E o que vai dar a cor, né, para cada UF? É o preço venda. Ok? Show. E pronto. Temos aqui nosso mapa do Brasil coloridinho. Dá para mudar, então dá para colocar um color scale de outras cores. Esse daqui é o padrão, tá? Mas vamos manter o padrão por enquanto. Só que veio o mapa mundi. Não quero que venha o mapa mundi, né? Então eu vou mudar e eu vou colocar aqui um scope para falar só para ver a América do Sul. E dá para a gente fazer isso tranquilo, porque o Brasil é um país gigantesco dentro da América do Sul. Se a gente fosse fazer, sei lá, o Uruguai, ia ser um pouquinho mais chato, porque ia ficar pequenininho demais dentro da América do Sul. Mas o que nesse caso dá para a gente fazer assim. Dá para a gente fazer uma coisa um pouco melhor que isso, né? Lembrando que a gente continua tendo zoom. Meu Deus, dei um zoom muito ruim. Você tá aqui. A gente continua tendo zoom, tá? Consigo dar o zoom aqui na região que eu quero. E tem essa maravilhosidade de eu poder colocar o mouse em cima do estado e saber o valor exato que está ali, né? É, a gente vai fazer um map box agora. Vai ficar um pouquinho mais bonito porque eu consigo colocar um mapa do OpenStreetMap no fundo, né? Então eu vou pegar isso daqui porque é praticamente a mesma coisa. Aqui só vai vir um Mapbox a mais, tá? Continua preço de janeiro, continua tudo isso daqui. E eu vou colocar um style. Mapbox style. Eu vou colocar Cartopósito, ó. Vai vir com um fundo agora. Opa! Ó, eu tinha que tirar esse scope, gente. Peço perdão. Vai vir agora com o fundo do OpenStreetMap. Mas, olha só, Marina, como assim veio com o fundo do OpenStreetMap? Deixa eu fazer uma coisa importante, né? Deixa eu diminuir o zoom. Vou diminuir bastante o zoom desse negócio. Tá vendo que veio com um zoom absolutamente lá altíssimo? Tá aqui, parece que não veio nada, mas tá aqui. O Brasil tá aqui e tudo mais. Então vamos mexer para vir com o zoom certo e vir com o Brasil centralizado, né? É legal porque vem o mapa, né? E aí eu consigo, opa, dar um zoom em uma região específica do Brasil e tudo mais. Então vamos melhorar essa situação. Eu vou colocar um zoom específico e esse zoom eu acabei definindo por tentativa e erro, tá? Então aqui é um zoom 3 e vou centralizar com latitude e longitude. Latitude
eu vou colocar latitude -20 e longitude, opa, só long, é, -49, que aí também faz um chute. Aí eu vou colocar, vou aumentar a altura, tá? Porque aqui a altura do plot eu achei pequena, então eu vou aumentar um pouco para 700. Aqui, tá? Poderia dar uma melhorada mexendo nessa latitude, para vir um pouquinho mais para baixo, mas tá bom, tá? É, fizemos aqui para o mês de janeiro, tá tudo certo. Agora eu vou mudar uma coisinha só para a gente ter a opção de escolher qual mês ver. Então, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai mudar o DF. Agora o DF é o preço, porque o preço tem todos os meses. E aí eu vou colocar aqui um animation frame e falar, olha, cada frame da animação é um mês. Bom, então, esse é o resultado, né? É só centralizar melhor aqui. E você pode animar e ver o resultado animado. Então, e você pode ver ele mudando para cada mês. Particularmente, não é o que eu prefiro. Eu prefiro é, mexer eu mesma aqui e ver ele mudando, tá? É, é legal, porque dá para ver que São Paulo e o Piauí costumam ter os menores valores de gasolina, mas aí fica muito mais claro para você ver qual estado está ganhando aí, em qual estado é mais caro, né? É bacana ver no mapa, a gente gosta de ver no mapa, e é rapidinho de fazer, são pouquíssimas linhas de código. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e que seja de bom proveito, que dê vontade de vocês aprenderem mais o Plotly.